Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Muito obrigado a todos pela sua presença, muito obrigado a todos pela sua audiência. Nesse vídeo você vai conferir como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Bom, senhoras e senhores, hoje, quinta-feira, tivemos uma movimentação ali muito interessante ao longo do mercado brasileiro. Esse é o gráfico de 4 horas do Ibov e nós podemos observar as últimas referências, as últimas movimentações que a gente vem trabalhando desde o mês passado. Hoje, como todos sabem, o mercado fez um movimento bem expressivo do lado vendedor, confirmando a continuidade da venda em que a gente iniciou, no caso, ontem, né? Ontem nós tivemos ali a venda na região de ponto B, a região ali onde a gente acreditava que o mercado poderia iniciar o nosso movimento de impulsão, ali exatamente onde está o cenário 1. O movimento teria como expectativa o rompimento daquela região de fundo, né, dali, no caso desta região aqui abaixo, e nós tivemos ali a confirmação desse movimento todo ao longo do pregão de hoje. Como vocês já vêm ouvindo eu falando ao longo dos últimos estudos, ao longo dos últimos tempos, a minha expectativa para o mercado brasileiro, quando a gente fala de Ibov, é a região dos 124, 125 mil pontos. Nós já chegamos nos 125 mil pontos. Então nós estamos se aproximando ali à região dos 124. Eu vou explicar para você por que a minha expectativa é o mercado trabalhar dentro desse movimento. Se a gente voltar aqui para trás, você vai perceber que nós temos ali, exatamente nesta região aqui, o rompimento de uma estrutura. Este rompimento desta estrutura, ele acabou dando continuidade, no caso, acabou dando validação e gerando continuidade ao movimento de alta, movimento este que tem como principal referência esta onda impulsiva. Afinal, a onda impulsiva é justamente aquela onda que cria nova referência, é aquela onda que gera novo movimento, é aquela onda que tem como principal característica a formação de preço. E dentro dos últimos tempos, nosso grande objetivo era transportar o dinheiro da região do ponto A, que é lá em cima, para a região de ponto B, que é exatamente onde nós estamos agora, que seria, no caso, a zona de desconto desse movimento todo. Então, através da mitigação, o mercado deveria transportar o dinheiro dentro dessa referência primária para que, uma vez dentro da zona de desconto, ou seja, dentro da região em que nós temos interesse em comprar, o mercado fizesse ali a captura, o mercado fizesse ali basicamente esta manipulação do dinheiro nesse ponto, e ele estaria a partir daí então preparado para iniciar a sua movimentação de alta, no caso o seu novo movimento impulsivo. Se você observar aqui a nossa parte lateral, nós temos uma possibilidade de enxergar esse movimento como duas referências. Uma referência contempla esta região de fundo com esta região de topo, e a outra referência contempla o movimento todo, onde nós temos aqui a região de fundo aqui de baixo com a região de topo aqui de cima. Portanto, você pode observar que nós temos aqui uma zona de liquidez interna do gráfico diário com ponto válido, e nós temos aqui também a presença de um bloco de ordens da última região, no caso do gráfico de 4 horas. Se a gente for observar aqui, você marcar esta região, né, essa zona de demanda que nós temos aqui, está contemplando exatamente esse palito, né, esse pavio. É uma região aqui de demanda, uma zona de interesse comprador, porém essa compra obviamente é uma compra de transporte, é uma compra de mitigação, porque dentro da referência, no caso da mitigação, o mercado ele ainda não confirmou o início da onda impulsiva. Para que isso aconteça, o mercado ele obviamente deve fazer ali, no caso, o rompimento da região deste topo aqui, porque a partir de agora nós temos o mercado trabalhando com uma nova estrutura. Essa nova estrutura, vou até apagar aqui para a gente não confundir, nós temos a região de ponto A nessa região de fundo. Nós temos a formação e a validação do nosso novo range de negociação a partir daqui. Nós temos a criação do próprio Fair Value Gap como sendo a região de maior destaque desse movimento. E no caso, obviamente, ele seria o nosso tão falado ponto B. Então, o maior ponto de interesse que nós teríamos aqui para trabalhar um movimento vendedor a favor do movimento primário seria exatamente esse Fair Value Gap, que seria o nosso ponto B. O mercado ele deveria transportar o dinheiro até essa região, o que ele criaria ali o que nós chamamos de cenário número 1. No cenário número 2, na região dos 50%, nós temos a presença de um Breaker Block
dentro dessa região. Nós vamos aqui utilizar a cor cinza para representar esse breaker block. É um breaker block também do gráfico de 60 minutos, o que pode ocasionar para nós um possível cenário de número 2. Então nós temos aqui o cenário de número 2, possibilidade do mercado mitigar o breaker